As mortes mais brutais dos livros de Jurassic Park, tá? Brutal. It's over. Sobrou nada. Eu tô pegando essas gírias do chat. Espero que eu as perca em breve, tá? Conteúdo, quem é sensível vai Você embora. achou que os filmes de Jurassic Park eram intensos, cheios de suspense e aventura? Pois se prepare porque as histórias originais de Michael Crichton transformaram a emoção em puro terror. Enquanto o cinema mostrou dinossauros perseguindo carros e devorando coadjuvantes, os livros revelam um lado muito mais cruel e perturbador. Eu tô falando de personagens enfrentando situações extremas, perigosas e imprevisíveis, que mostram o lado mais cruel da natureza. Pô, eu lembro... Que é isso? Eu pausei sem querer na hora da jorrada aqui na cara do cara. Ei, bicho, que é isso, velho? Ei, mas o primeiro filme tem uma cena e imprevisíveis. com esses dinossaurozinhos pequenininhos aí que é bizarro, tá? Eu lembro que eu tinha medo dos pequenininhos, tá? Eu morria de medo, pensando, cara, esses bichinhos pequenininhos aí é o cão, cara. E eu tinha medo, tá? Que mostram o lado mais cruel da natureza e destino. E o da jorrada também. O cara toma jorrada nos olhos no primeiro filme. Ou eu estou louco? Eu acho que tem a jorrada nos olhos do cara, né? Que fariam qualquer fã repensar o quanto realmente gosta de dinossauros. Alguns dos personagens que você conhece dos filmes até aparecem aqui, mas os finais que eles encontram nas páginas são muito, muito piores. Ó, louco. Para iniciar a lista temos Ed Regis, que é simplesmente o cara que sai correndo durante o caos, mas no livro de Michael Crichton, seu destino é uma obra-prima do terror psicológico e físico. Enquanto nos cinemas sua morte basicamente foi transferida para a do advogado Donald Gennaro, nas páginas do romance cada segundo de sua agonia é detalhada com uma precisão cruel. Após abandonar Lex e Tim durante o ataque da Rex, Regis foge para a floresta acreditando ter escapado do perigo. No entanto, ele logo se torna o alvo de um jovem tiranossauro, uma adolescente de 4 metros de altura que ainda está aprendendo a matar. A cena é construída com uma tensão quase insuportável. Regis, inicialmente aliviado por ter sobrevivido ao adulto, ouve sons na vegetação e assume serem os resgatadores. Sua esperança se transforma em puro terror quando o juvenil aparece da névoa, movendo-se com a curiosidade de um predador inexperiente. O jovem dinossauro observa Regis atentamente antes de atacá-lo, criando momentos de suspense e perigo enquanto ele tenta escapar, porém é inútil. É como um gato brincando com um rato. A verdadeira tortura começa quando o juvenil finalmente usa suas mandíbulas. Seus dentes não são afiados o suficientes para uma morte limpa, então ele morde Regis em camadas superficiais. Ele sente cada perfuração, fraturando sob a pressão irregular das mordidas do jovem. O livro descreve explicitamente como o dinossauro experimenta diferentes partes do seu corpo. Primeiro o braço, depois o ombro, depois o abdômen, como se testasse quais pedaços tinham melhor textura. Regis permanece consciente. Tá tranquilo por enquanto, pô. Assim, né? Você morrer pra um leão é mais ou menos isso aí também, né? Por Eu pelo acho. menos Nunca 10 morri pra um minutos leão. de puro terror, e sua mente inundada de adrenalina e dor, além de qualquer escala humana. O clímax ocorre quando o jovem T-Rex, finalmente entendendo a mecânica da matança, aperta suas mandíbulas em volta do torso de Regis e o sacode com um movimento instintivo que o atinge de forma brutal, causando lesões gravíssimas. O final de Regis é brutal e inesperado, mostrando como a natureza pode ser impiedosa. Mas vou deixar a imaginação de vocês preencher os detalhes. A cena é vista de longe por Lex e Tim, tornando não apenas uma morte física, mas uma humilhação pública até o último suspiro. É a punição perfeita para um homem que sempre tratou os dinossauros como atrações de parque. Ele se torna a atração principal do pior show da natureza. Ó, louco. Dennis Nerd.
Enquanto a próxima morte nos filmes é rápida e quase caricata, no livro de Michael Crichton, a morte de Dennis Nedry se desenrola como uma sequência de terror visceral que desafia qualquer expectativa de dignidade. A cena começa com Nedry, já cego pelo veneno do Dilophosauro, tropeçando na lama densa da floresta. Sua arrogância se dissolve em pânico quando ele percebe que está completamente desorientado e cego, seu mundo reduzido a uma escuridão dolorosa e ao som de passos suaves se aproximando. O Dilophosauro do livro é bem diferente do filme. É um predador de 3 metros de altura e também uma inteligência perturbadora. O ataque não é imediato. Primeiro o dinossauro circula Nedry como se estudasse sua presa incapacitada. Quando finalmente avança, o ataque do Dilophosauro é rápido e devastador, deixando Nedry em grande perigo naquele momento. O livro descreve esse momento de uma forma muito pesada e assustadora. Infelizmente não posso descrever os detalhes aqui, mas ele tenta fisicamente recolher o que saiu de dentro dele depois do ataque, mas suas digitais escorregadias falhando em conter antes que saíssem totalmente. Ele grita, mas o som é abafado pela floresta e pelo ruído da chuva, então é completamente inútil. O clímax acontece quando o Dilophosauro, aparentemente entediado com a luta, avança para a cabeça de Nedry. Suas mandíbulas o atingem com uma força devastadora, encerrando tudo em pouco tempo. Não foi um esmagamento instantâneo, mas uma compressão lenta e agonizante. Nedry ouve seu próprio osso frontal partindo antes de perder a consciência. O último pensamento registrado é a sensação de dentes penetrando. A cena termina com o dinossauro mostrando seu comportamento natural de caça, enfatizando o perigo do ambiente. Um detalhe biológico horrível que Crichton insere com precisão científica. É uma morte que combina tortura física, humilhação extrema e uma ironia obscura. O homem que desligou o sistema de segurança do parque é morto por uma criatura que nunca precisou de cercas para ser mortal. Enquanto na adaptação do filme O Mundo Perdido, Ed Carr tem uma morte rápida, ainda que extremamente brutal, nas mãos dos 2 tiranossauros, Buck e Doe. Porém no livro de... Você no filme é desse jeito aqui? Ainda que extremamente brutal, nas mãos dos 2 tiranossauros, Buck e Doe. Porém no livro de Michael Crichton entrega uma sequência que é tanto psicologicamente aterrorizante quanto fisicamente gráfica. A cena começa com Ed heroicamente defendendo seus companheiros de um ataque de raptores em uma plataforma elevada. Mesmo ferido, ele continua lutando, usando uma barra de metal para manter os predadores afastados. Sua coragem, no entanto, se tornou sua sentença. Os raptores no livro são retratados como os caçadores táticos e implacáveis. Eles não atacam aleatoriamente, mas armam uma emboscada coordenada. Um grupo distrai Ed, enquanto o outro escala silenciosamente a estrutura. Quando ele finalmente percebe a ameaça, já é tarde demais. Um raptor salta e arranca a barra de metal de suas mãos com uma força descomunal. Desarmado e vulnerável, Ed é arrastado para o chão por múltiplos animais. O verdadeiro terror se desenrola no chão. Em vez de uma morte rápida, os raptores atacam Ed de maneira feroz e implacável. Eles começam imobilizando-o de forma brutal, sem chance de escapar. Primeiro as pernas e depois os braços. Crichton insiste em descrever como Ed permanece consciente durante todo o processo, somente em estado de choque, mas ainda capaz de sentir cada ataque. E seus gritos são abafados pelo som dos Velociraptors. O fim da cena chega quando um raptor ataca sua cavidade torácica, enquanto o outro avança em seu rosto, com uma única mordida. A última imagem de Ed foi perturbadora antes que a escuridão o consumisse. Sua morte serve como um lembrete... Ah, mas foi só isso? Ah, essa foi de boa, tá? Essa foi a mais tranquila até o momento. Sombrio de que no mundo de Crichton, o heroísmo não é recompensado, é punido com uma crueldade que nem conseguimos imaginar. A cena é ainda mais impactante por ser testemunhada pelos outros personagens que assistem ao homem que o salvou ser desmontado peça por peça. Tá tranquilo, velho. Não, comparado às outras, tá tranquilo, pô. O próximo personagem no filme, não ouvimos a sua morte. No livro de Michael Crichton, ele tem um destino particularmente horrível e simbolicamente apropriado. Após partir sozinho para religar os sistemas na sala de controle remota, Arnold é seguido por um par de Velociraptors que conseguiram entrar nos edifícios administrativos. A cena é antecedida por uma tensão claustrofóbica, luzes piscando e o som de garras raspando no piso de concreto. Quando os raptores finalmente o alcançam na sala de servidores, Arnold tenta se esconder atrás de um rack de computadores, mas
Seus predadores demonstram uma inteligência fora do comum, enquanto é cercado pelo outro. O segundo ataque é ainda mais brutal. O outro raptor fere gravemente sua barriga com um golpe de sua garra. Ainda consciente, Arnold assiste com horror enquanto os animais começam a se alimentar dele ainda vivo. Sua morte chega lentamente, com os raptores alternando entre se alimentar e observar sua agonia, como se estudassem as reações de sua presa, enquanto por fim, um dos raptores finalmente morde seu peito e acaba o sofrimento. O homem responsável pelos sistemas elétricos do parque morre rodeado por equipamentos que não podem salvá-lo. Suas últimas visões são luzes piscando em padrões aleatórios, como um teste de sistema fracassado. Essa do Craig foi pior no filme. O cara foi usado de corda num cabo de guerra de T-Rex sinistro. Mas parece que no filme foi mais rápido, né? A questão é a velocidade da morte, né? Essa é o X da questão aqui. Porque assim, se for pensar em dor, o cara não sente dor. A dor que ele sente não é proporcional ao que tá acontecendo, não, tá? Na hora da adrenalina. Jean Souza mandou R$ 5. O escritor de Jurassic Park é médico. Por isso as mortes nos livros são muito detalhadas e explícitas. Aí no vídeo ele tá resumindo pro bot não censurar. Então, mas tipo, na adrenalina ali, a dor é muito menor do que seria caso você não estivesse passando pela situação ali no momento, né? A grande questão é, tipo, o cara tá consciente vendo isso acontecer. Esse é o drama. Mas o braço sendo torado, a perna mastigada, isso aí é bobagem. É só o psicológico mesmo que pode ficar afetado, tá? Ó o véi. E para finalizar, John Hammond é retratado no filme como o avô benevolente e sonhador. No livro de Michael Crichton, ele é totalmente o contrário, um homem arrogante e obcecado por controle. E sua morte é a culminação perfeita do seu ego. Após o colapso total do parque, Hammond foge para a floresta, mas sua arrogância o impede de perceber o perigo real. Ele tropeça em uma raiz, quebra o tornozelo e fica imobilizado, gritando por uma ajuda que nunca vai chegar. É então que os Compsognathus, criaturas do tamanho de galinhas que ele considerava inofensivas, surgem da vegetação. A cena é construída com uma ironia cruel. Hammond sente alívio ao ver as pequenas criaturas, acreditando serem inofensivas. Seu erro se revela quando o primeiro Comp morde seu tornozelo fraturado, injetando uma neurotoxina paralisante que o impede de se mover. Então ele também não deve sentir dor não, tá? Mas não de sentir. Lentamente, Tá, ele disse não de sentir, né? Tá, então é só adrenalina mesmo, F. dezenas deles aparecem do nada, formando um mar de dentes minúsculos e olhos curiosos. Eles não atacam com fúria, mas com curiosidade, mordiscando pedaços de sua carne. O terror verdadeiro está na consciência preservada. Hammond sente cada dentada, cada puxada de pele e cada exposição de seu corpo. Seus pensamentos não são de arrependimento, mas sim de raiva e negação. Ele culpa os outros pelo fracasso, xinga os dinossauros por sua ingratidão e ainda fantasia sobre reconstruir o parque. Sua última frase não é um pedido de perdão, mas sim um murmúrio sobre as próximas melhorias. Os Compsognathus começam por seus dedos, depois sobem para suas pernas e finalmente chegam ao seu abdômen, consumindo-o enquanto ele ainda respira. A sua morte chega apenas quando um deles ataca sua jugular, mas não antes de Hammond ver as criaturas disputando seus pedaços. É a punição final para o homem que quis brincar de Deus, ser devorado pelas menores e mais insignificantes de suas criações, completamente consciente de cada momento. Os livros de Jurassic Park nos lembram que a natureza não é bonita, ela é cruel, lenta e impiedosa, e que às vezes a justiça poética vem com dentes e garras afiadas. Se você gostou dessa viagem sombria pelo universo do livro, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. E se possível, seja membro aqui do canal, dessa forma você me ajuda muito a manter a qualidade dos vídeos para vocês e melhorando cada vez mais. Também deixa aqui nos comentários qual dessas mortes foi a mais brutal para você. Um abraço. Nos vemos em breve. It's over. Boa. É isto. Né? GG. Todo mundo morreu. Acabou.